suportar aqui esse tempo todo. Esse hino, eu acho ele maravilhoso e é um dos hinos que quase todos os lugares que a gente vai, as igrejas que a gente visita, temos que cantar esse hino, né? E eu creio que não vai ser diferente agora aqui nesse culto, né? É como se nós estivéssemos aí em Baixo Guandu, né? E antes de cantar esse hino, eu quero mandar aqui o meu abraço apertado para todos os irmãos e amigos aí de Baixo Guandu. Eu quero agradecer a Deus já, de cara, né? Agradecer a Deus por essa felicidade que Ele está me proporcionando, essa alegria que Ele está me proporcionando de estar junto com os irmãos e os nossos amigos aí de toda a região, para nós louvarmos ao Senhor e aprendermos um pouquinho mais da sua santa e bendita palavra. Quero mandar o meu abraço aí para os irmãos que estiveram aí da outra vez que eu tive aí em Baixo Guandu, que eu lembro de alguns, né? Não lembro de todos, porque a idade já não está ajudando mais, né, Eri? Então, a gente lembra de algumas fisionomias. Eu não esqueço fisionomia, eu esqueço nome. Nome, eu estou custando a guardar meu nome, mas fisionomia eu lembro bem. Então, eu creio que talvez eu vou ver alguns rostos que tinha naquela época que eu fui aí. Mas, daquela época ou não, eu espero que você seja ricamente, grandemente abençoado nesse tempo gostoso que nós estamos juntos aqui para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, né? Eu prefiro dizer a palavra para nós meditarmos um pouquinho mais na palavra. Quando diz aprender, dá a impressão que aqui tem um professor e daí tem só alunos, né? Mas não é bem assim. Aqui vocês têm um irmão em Cristo, como vocês, pronto, disposto a juntos nós aprendermos aquilo que o Senhor tem nos ensinado e separado para o nosso coração nessa manhã, tá bom? Esse hino é o Sublime Graça, o 14 do nosso cenário, um hino muito bonito. Sublime graça que alcançou um pobre como eu, que a mim perdido e cego achou, salvou e a vista deu. De vãos temores e aflição, a graça me livrou e doce alívio ao coração. Em Cristo me outorgou. Se lutas vêm, perigos há, se é longo o caminhar, a graça me conduzirá seguro ao santo lar. A Deus então adorarei ali no céu de luz e para sempre cantarei
falarei da graça de Jesus. Amém. Em tempos de pandemia como nós estamos, cantar um hino como esse é muito gostoso, porque ele nos dá a certeza de que não importa o tempo que estejamos vivendo, mas importa que a graça do Senhor, aquela mesma graça que Paulo pediu ao Senhor que retirasse o espinho da carne dele, e o Senhor disse: a minha graça te basta, é aquela mesma graça que estava disponível para Paulo, também está disponível para nós nos nossos dias. Isso é realmente maravilhoso. Também tem um outro hino que eu queria cantar antes da nossa mensagem, e depois eu vou deixar para cantar o restante no final, para a gente aproveitar o tempo para o estudo que a gente vai fazer nessa manhã. No estudo não, uma troca de ideias mesmo, né? E esse hino, ele fala a respeito da vida de um irmão que convivemos com ele um tempo aqui em Uberaba, e esse irmão passou por uma dificuldade muito grande. Ele teve um câncer e o câncer tomou todo o seu tórax. Nós tínhamos um quinteto, nós estávamos ensaiando um quinteto, começando um quinteto, e nem chegou a realizar o sonho desse quinteto, porque nesse intervalo o irmão veio a falecer. Mas acho que faltavam uns 3 dias para o falecimento dele, e eu fui ao hospital para vê-lo, e ele disse assim para mim: jamais pare de louvar ao Senhor. Eu estou indo. Tem uma queda aí na internet. Irmã Eli, está me escutando aí? Irmãzinha? Vivo a vida contando meus dias aqui, esperando o momento em que eu hei de partir para o lar que Jesus foi para mim preparar. Oh, que gozo será quando ali eu chegar. Com Jesus eu irei encontrar em Sião. Eu irei encontrar em Sião. Que alegria, que glória para mim será quando eu com Jesus em Sião encontrar. Se eu pudesse fazer todo mundo entender que o maior sacrifício foi feito na cruz para garantir morada no reino de amor. É somente você crer em Cristo, Senhor. Com Jesus eu irei encontrar em Sião. Com Jesus eu irei encontrar em Sião. Que alegria, que
que gozo para mim será quando eu com Jesus em Sião encontrar. Pois é, esse irmão já teve um encontro com o Senhor ali na glória celestial. E nós seguimos daqui, né? Esperando esse dia maravilhoso, quando vamos nos encontrar com o Senhor Deus. E eu espero que você que está aí nos assistindo nesse momento tenha essa certeza, essa segurança de que se você fechar os olhos aqui nesse mundo, com pandemia, sem pandemia, você vai abrir os olhos na presença do Senhor. E tem um hino que diz que onde Ele está, aonde Ele estiver, é céu para mim. Né? É maravilhoso nós pensarmos desta forma. Irmão Elis, quer falar alguma coisa antes da mensagem? Não. Então, meus queridos, Deus colocou no meu coração essa mensagem para dizer para vocês, nesse tempo de grande dificuldade que todos nós estamos vivendo, a seguinte frase: não olhar para trás. Ele quer que avancemos. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, nós vamos ler esse texto, versículos 59 a 62. Versículos 59 a 62. Diz assim a palavra do Senhor. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: segui-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa, dos meus. Né? Mas Jesus lhe replicou: ninguém, preste atenção nesse versículo, ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto ou é digno para o reino de Deus. Ninguém que tem posto a mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Nesse intervalo da leitura, eu quero cantar mais um hino, se os irmãos me permitem. E esse hino eu tive a felicidade de gravar e ele chama Não Olhe para Trás. Eu queria saber por que muitas pessoas caminham em vão, olhando para trás, olhando para os lados, olhando para o chão. Eu queria saber por que buscam assim o melhor prazer, se a felicidade que tanto procuram no alto se vê. Não olhe para trás, nem para os lados, tampouco para o chão. Olhe para o alto, contempla Jesus, estendendo-lhe a mão. Não olhe para trás, nem para os lados, tampouco para o chão. Olhe para o alto, contempla Jesus, estendendo-lhe a mão. Se eu pudesse gritar, quando me ouvir, eu iria falar que a paz e o amor que procuram aqui, o mundo não dá. Eu queria saber
porque buscam assim o melhor prazer. Se a felicidade que tanto procuram no alto se vê, não olhe para trás, nem para os lados, tampouco para o chão. Olhe para o alto, contempla Jesus, estendendo-lhe a mão. Não olhe para trás, nem para os lados, tampouco para o chão. Olhe para o alto, contempla Jesus, estendendo-lhe a mão. Amém. Amém, né? Ele está normal o som aí? Está normal? Tá, ótimo. Então, veja bem, esse hino diz, não olhe para trás, nem para os lados, e nem tampouco para o chão. Mas nós devemos olhar para onde? E sabe, eu fiquei pensando nessa expressão esses dias, desde o dia que o irmão Eri me disse que eu teria que trazer a mensagem. Desculpe-me a minha preocupação com se está o som, se não, porque a internet aqui em Uberaba esses dias está péssima. Então, me desculpe, irmãos, tá bom? Por isso que eu estou perguntando aqui, eu estou fazendo um referencial com a Eri aqui para saber se está tudo certo, né? Mas eu creio que até agora está indo razoável. Mas, veja bem, eu fiquei pensando, desde o dia que o irmão Eri me chamou para fazer essa mensagem, por que o Senhor estava colocando no meu coração não olhar para trás em tempos que você começa a sentir pressão de todos os lados? É normal isso comigo e com você? Nós, os filhos de Deus, estamos pressionados. Quer ver a maior pressão? Não podemos estar nas nossas igrejas louvando, adorando o Senhor com toda a liberdade, não podendo ter contato com os nossos irmãos, não podendo ter aquela liberdade de sair. Hoje, eles até brincam que nós somos crentes mascarados, né? Temos que sair com máscara, temos que dirigir com máscara, trabalhar com máscara, tudo, passar álcool gel, e um monte de coisas, né? Tomar banho quando chega da rua. E eu não estou dizendo que isso é errado, não, isso é muito bom, mas, irmãos, essas coisas vão nos pressionando, né? Irmãos, por exemplo, que estão empregados, ficam preocupados se vão ter emprego, se não vão ter emprego, se a firma vai fechar, se não vai fechar. Então, são coisas, eu diria, laterais na nossa vida que acabam nos tirando daquele curso normal. Antes era 40 dias, agora já passou de 100 dias, né? Então, logicamente, que uma preocupação natural vem às nossas vidas. Mas essa preocupação se agrava se nós começarmos a olhar para trás. Mas há mais de 100 dias nós podíamos estar lá. E acaba virando murmuração. Eu começo a lembrar de algumas coisas. Mas eu estava lá abraçado aos irmãos, cantando. Olha, eu estava visitando a igreja tal, a igreja tal. E é isso que o Senhor está querendo que aconteça para nós, é que a gente não fique olhando o passado e murmurando. Nós vamos ver algumas questões sobre olhar para trás, sobre olhar para aquilo que passou. E, em primeiro lugar, eu quero colocar aqui algo que é para você pensar já. Tanto você que é crente, que é um filho do Senhor, quanto você que é nosso amigo aí de volta de Baixo Guandu, ou dentro da cidade, que está olhando e nos vendo aqui agora falar essa mensagem. Nós vamos falar do termo olhar para trás espiritualmente. Então, aqueles que são de Cristo, eles estão entendendo plenamente o que nós queremos dizer. Mas aqueles que não são de Cristo ainda, talvez estejam pensando, mas Paulo, você está ficando maluco. Porque, por exemplo, se eu vou sair da garagem da minha casa e se eu não olhar para trás, eu posso bater em quem está na rua. Eu não estou dizendo desse olhar para trás. O olhar para trás, físico, material, aqui do mundo, é uma coisa. É questão até de prudência, né?
Quando nós estamos dirigindo, por exemplo, nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar para cá, nós temos que olhar para os lados, porque senão nós podemos bater. Então, não é esse tipo de olhar. O que eu estou dizendo é que, se você não é salvo ainda, você está vivendo, infelizmente, no mundo de pecados. Você tem a sua mente controlada pelo inimigo e não controlada por Deus. Agora, se você é filho de Deus, se você crê em Cristo Jesus, a sua mente é controlada pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. E então, as coisas que ficam para trás, elas precisam ser esquecidas. Por quê? Quando nós somos do mundo, nós estamos vivendo no pecado. E esse pecado, ele só traz prejuízos para a nossa vida. E você que não é convertido, preste atenção nisso. Só traz consequências difíceis para a nossa vida. O pecado, ele corrói, ele acaba, ele mata-nos interiormente. E o que é preciso? É preciso crer em Cristo, para que aquele sacrifício que ele fez na cruz do Calvário seja eficaz em nossa vida e transforme a nossa vida, o nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, transforme tudo. Percebe isso? Então, eu quero falar desse olhar para trás. A Bíblia diz que, no passado, daquele que não cria em Cristo, ele estava morto em seus delitos e pecados. Eu estava morto em meus delitos e pecados. Mas quando o Senhor entrou na minha vida, ele me ressurgiu. Nele eu fui ressurreto. Eu ressurgi para uma nova vida. E Romanos 6:4 diz que nós fomos ressurretos em Cristo para andarmos em novidade de vida, para mostrarmos algo novo. E esse algo novo não insere o olhar para trás, olhar para o meu passado. Esse meu passado precisa ser esquecido. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas a primeira coisa que eu quero falar sobre o olhar para trás é que olhar para trás é desviar os nossos olhares do objetivo, do foco da nossa vida. Olhar para trás é desviar o nosso olhar dos objetivos que Deus tem para a nossa vida, daquilo que Deus tem para nós como propósitos, e firmá-los nas circunstâncias, muitas vezes circunstâncias adversas que nos vêm, tá? Quantas vezes, por exemplo, uma doença, ela toma toda a nossa mente, toda a preocupação do nosso ser, e nós até esquecemos que Deus está acima da doença, que Deus está acima do problema, que Deus é maior. Então, percebe? Ela desvia o foco do nosso olhar. E nós podemos pensar que o povo de Israel, quando estava lá no Egito, foi um povo que foi escravizado por aproximadamente 400 anos, em torno de 400 anos. Imagine só o que aquele povo passou. Terríveis provas, né? Sem ter direito algum, sendo escravizado, o nome já diz, né? Pelos egípcios. Mas veja bem, aquele povo é retirado com mão forte e poderosa daquele lugar, ali do Egito. E agora o Senhor os traz para a terra prometida. Mas saíram dali, eles continuaram rebeldes contra o Senhor, e reclamando, e murmurando. E o que aconteceu é que aquele período, que podia ser feito em 3 semanas, talvez, máximo um mês, aquele período tornou-se em 40 anos. 40 anos de peregrinação no deserto, porque ficaram olhando para trás. Quer que eu prove? Vocês se lembram lá no texto bíblico, depois você pode ir lá para Êxodo e ler a saída do povo do Egito, você vai aprender isso, e talvez você vai chegar à conclusão que nós somos idem a eles, iguaizinhos a eles. Eu não estou dizendo que o povo de Israel é a igreja do Senhor, não é isso não. Eu estou dizendo que os exemplos que eles nos deixaram, do que devemos fazer ou não, eles são vigentes para a igreja, sim. Né? Nós podemos olhar para isso.
Mas veja bem, o Senhor os leva para um momento em que eles tinham um mar na frente, exército de Faraó atrás, montanhas dos lados. Qual seria a sua primeira opção? Você chega, tem um mar na frente, não dá para passar. Dos lados, montanhas, não está dando para escapar. Para onde você tem que olhar? Eles olharam naturalmente para trás. Mas quando eles olharam para trás, eles enxergaram o inimigo e deixaram de olhar para cima e ver a mão poderosa do Deus poderoso que tinha os tirado lá das garras dos egípcios, das garras de Faraó. Percebe isso, irmão? Como o nosso foco é desviado quando nós olhamos para trás. E eu não estou dizendo que eles estavam errados de olhar para trás e perceber o inimigo, não. Mas eu estou dizendo que se naquele momento em que eles viram que estavam, em outras palavras, num beco sem saída, se eles firmam olhar no Senhor, com certeza, eles não teriam afundado como Pedro afundou lá no mar, né? Foi afundando e ele teve que pedir socorro. Eles não teriam afundado, estou dizendo entre aspas, né? E ter sofrido tanto, penado tanto no deserto, para atravessar e chegar à terra que o Senhor tinha prometido para eles. Percebem só? Olhar para trás causa prejuízos enormes. Pode ter certeza disso. Causam prejuízos enormes. Mas também, olhar para trás é dar lugar à dúvida. É dar lugar à dúvida. E ali deixar a confiança de lado. Quando você olha para trás, você dá lugar à dúvida e deixa a confiança de lado, deixa a fé de lado. E não foi isso que aconteceu com o povo de Israel? Quando eles olharam para trás e viram o inimigo, eles deixaram de ter confiança no Deus Altíssimo que estava à frente deles. E foi o Deus que abriu o mar naquela situação. Percebe? Não tinha saída. O mar na frente, montanhas dos lados e exército de Faraó atrás. Mas foi o Deus Altíssimo, o Deus da confiança de Moisés e de Arão, é que abriu o mar para aquelas pessoas passarem em seco. E quando chegaram do outro lado, eles viram os egípcios mortos na praia do mar. Era esse Deus que eles tinham que colocar a confiança deles antes de duvidar, quando viu o exército de Faraó. Também, quantos de nós temos entrado por essa vereda perigosa da dúvida, né? Quantos de nós vivemos uma vida confessando Cristo e depois, de repente, bate uma dúvida lá e diz, olha, não dá para... chega. E começa a duvidar das coisas do Senhor. Quando você coloca a sua fé de lado, é muito perigoso. Quando você coloca o seu olhar na desconfiança, é muito perigoso. Olha só o que eu vou te contar sobre um alpinista. Alpinista é aquele cara que, né, sobe a montanha lá, né? E esse alpinista, ele tinha um foco na vida dele. Ele queria subir uma grande montanha. Eu não me lembro se era o Everest. Eu não me lembro. Mas era uma grande montanha e era algo assim que ele queria fazer para satisfazer o seu ego, para satisfazer, para ter uma fama mundialmente conhecido, internacionalmente conhecido. E aquele homem começou a se preparar, mas ele não conseguia subir naquele lugar sozinho. Ele teve que arrumar uma equipe, ele teve que arrumar pessoas junto com ele, porque o lugar era de alto perigo. Mas então, eles treinaram uma grande equipe de alpinistas para subir aquela montanha. E eles tinham as previsões de cada lugar que parava para montar acampamento, que eles falam. E então eles saíram bem de madrugadinha rumo a essa montanha e começaram a subir aquela montanha. E eu estou dizendo que olhar para trás é dar lugar à dúvida, deixando a confiança de lado. E o que aconteceu com aquela equipe?
eles começaram a subir aquela grande montanha. Mas chegando à tarde, o entardecer, a escuridão bateu e era muito forte. Então, o chefe daquela equipe disse: olha, nós vamos parar aqui, fazer acampamento, e nós vamos todos em segurança dormir aqui, e depois, amanhã cedinho, a gente recomeça aquela subida. E eles esperavam chegar no final da tardezinha, no pico daquela montanha. Mas aquele homem parou e ele disse: não é possível parar agora no meio da noite da montanha. Olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou na frente deles, eu vou embora, vou sair daqui de fininho e vou continuar a caminhada para essa montanha. E quando amanhã cedo eles estiverem saindo daqui, eu estou chegando no pico da montanha. Já imaginou a glória que eu vou receber dos homens? Eu cheguei sozinho ao pico daquela montanha. Tá bom. E aquele homem foi na escuridão da noite, nas trevas da noite. E ele foi subindo a montanha, e quando faltava mais ou menos 30 metros para chegar no pico da montanha, aquele homem pisou numa neve falsa lá, num lugar falso, e rolou com as pedras, e ele foi descendo numa velocidade incrível. E aí ele lembrou-se que ele tinha confiado em Deus na sua juventude, mas que ele tinha abandonado Deus no meio da jornada. E ele ali, rapidamente, naquela velocidade que ele descia, ele pediu perdão para Deus e disse: olha, Senhor, salva-me. E o Senhor engastalhou a corda de segurança numa pedra, e aquele homem ficou de pendurado. E ele agarrava fortemente naquela corda, e ele ficou agarrado na corda de segurança. Eu disse para não olhar para trás, porque você olhando para trás, você deixa a confiança de lado e coloca a dúvida como a sua diretriz. E aquele homem, agarrando-se à corda, ele começou a clamar por misericórdia do Senhor. E o Senhor, então, colocou na mente dele assim: solta a corda. Opa! Soltar a corda no escuridão daquele e levar outro tombo, como é que vai ser isso? E a história diz: olha, Deus falando com ele: solta a corda. Oh, meus queridos, quem sabe a sua vida está como a daquele alpinista, numa corda bamba, você está de pendurado, e o Senhor Deus está falando: solta a corda, que eu quero pegar você nos meus braços e quero te colocar num lugar seguro. Mas ele, olhando para trás, ele via a escuridão da noite, ele via o lugar que ele tinha saído, ele via os perigos, ele via tudo, mas ele não via e não ouvia a voz do Senhor que dizia: solta a corda. Pois bem, no outro dia, aquela equipe sobe a montanha, até já não era mais para subir até o pico, era em busca do companheiro. E chegado um determinado momento, aquela equipe achou aquele homem morto, agarrado na corda, a uns 30 metros do final, a 1,5 metro do chão seguro. Viu porque Deus falou: solta a corda? Se ele tivesse confiado, se ele não tivesse olhado para os perigos, se ele não tivesse olhado para as trevas, se ele não tivesse olhado para trás, ele teria confiado, soltado a corda, e ele teria ficado vivo em chão, seguro, até no outro dia cedo. Olhar para trás, espiritualmente falando, é o mesmo que sentir saudade ou falta da nossa vida passada. Lembra-se, eu disse, do povo de Israel, eles chegaram ali diante do mar, do lado das montanhas, e o exército para trás, e eles disseram para Moisés: por que você não deixou a gente morrer lá no Egito? Agora, a vida de escravidão lá era boa, né? Percebe como é o ser humano? Eles só tinham sofrimento lá. Mas, olha, você devia ter deixado a gente morrer lá. Pelo menos lá tinha lugar para enterrar todo mundo. Aqui não tem, né? Lembra-se da mulher de Ló? Lembra-se da mulher de Ló? Deus dá o livramento, Deus tira aquela família daquele lugar
de pecado, de maldição, um lugar que estava sendo destruído, a cidade de Sodoma e Gomorra. Agora o Senhor dá livramento, mas aquela mulher olha para trás, se volta para trás. E os estudiosos dizem que ela talvez possa ter sentido falta do pecado, ou talvez tenha sentido falta não do pecado, mas tenha sentido falta das coisas dela que ela teve que deixar para trás. Meus queridos, será que as coisas que o Senhor fez com que a gente deixasse para trás, elas edificam a nossa vida? Às vezes nós pensamos que sim, né? Como nós temos amor por tanta coisa que não acrescenta nada, não é verdade? E eu penso muito, e a Bíblia diz em Lucas ali, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe, é algo que nós precisamos lembrar sempre, porque ali nos ensina a confiar no Senhor e não ficar olhando para as coisas que ficaram para trás. Olhar para trás firma os seus olhos espirituais nos problemas, nas dificuldades, nas circunstâncias, e isso impede que eu e você contemple as bênçãos grandiosas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Percebem isso? Olhar para trás. Você foca, espiritualmente falando, né? Você foca o seu olhar nos problemas, nas circunstâncias, e você esquece das grandiosas bênçãos e que o Senhor tem preparado para nós. Eu estava conversando com um irmão e ele disse assim, irmão, essa pandemia está acabando comigo. Você acredita que tu está esquecendo de ler a Bíblia e de orar? Eu falei, eu assustei, né? Eu falei, não, é agora que você tinha que ler a Bíblia e orar, irmão. Falei, talvez essa pandemia está se estendendo porque você não está orando e você não está lendo a palavra de Deus, você não está se alimentando. E, meus queridos, por isso, muitas vidas espiritualmente fracas, porque nós estamos olhando para as circunstâncias, olhando para os problemas, olhando para as mídias sociais, que, por sinal, só noticiam coisas terríveis. Ninguém noticia coisa boa mais. Parece uma coisa estranha, né? A gente pensar que nós estamos no século XXI, um país culturalmente até evoluído, né? E as pessoas só desejarem o mal, o mal, o mal. Aí você volta para a Bíblia, diz, o mundo está no maligno. O que quer dizer isso? O mundo tem a consciência, a mente controlada pelo inimigo, pelo diabo, o inimigo de nossas almas, segundo diz a Bíblia. Olha o que John Wesley escreveu em determinada ocasião. Ele diz, a conversão tira o cristão do mundo. A conversão tira o cristão do mundo. E a santificação tira o mundo do cristão. E sabe, meus irmãos, eu quero usar aqui John Wesley para falar a seguinte coisa. A conversão tira o cristão do mundo. E se nós somos convertidos no Senhor, nós não podemos sentir saudade mais daquele mundão feio que a gente viveu. Tá bom, ponto. Agora, a santificação de vida, ela tira o mundo de dentro do cristão. Então, quanto mais a nossa vida for santificada ao Senhor, menos saudade e vontade de olhar para trás, olhar para o mundo nós vamos sentir. Quanto mais santificado for a nossa vida ao Senhor. E quanto mais santificado for a nossa vida ao Senhor, nós vamos perceber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, que o Senhor tem abençoado nossas vidas, que o Senhor tem tido aquela alegria de os olhos deles estar sobre aqueles que o temem. Também, determinado pregador, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro de ouvir ele afirmar, ele usou uma alegoria
bíblica, né? Ele disse assim: difícil não é tirar o povo do Egito. Eu estou dizendo isso porque nós falamos sobre a saída do povo de Israel, né, do Egito. Difícil não é tirar o povo de Israel do Egito. Difícil é tirar o Egito do povo de Israel. Percebe isso, meus irmãos? E o Egito, na Bíblia, ele é considerado naquele tempo em que nós não tínhamos Cristo, que nós estávamos vivendo no pecado. Então, John Wesley, ele pronunciou assim: a conversão tira o cristão do mundo, né? Agora eu sou de Cristo, então ele me tira do mundo. Não quer dizer que ele tira do mundo espaço físico, mas as práticas que o mundo faz, né? Mas a santificação de vida, ele tira o mundo de dentro de nós. E agora aqui o pregador disse: difícil não é tirar o povo do Egito. Difícil é tirar o Egito de dentro do povo. São palavras, são coisas que nós devemos levar conosco para sempre. Eu já estou quase terminando, mas agora, para terminar, eu quero levar você a pensar comigo o que Paulo diz na sua carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 3, de 13 a 14. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqui Paulo diz: olha, eu tenho que esquecer do passado para prosseguir livremente para o alvo. Meus irmãos, enquanto nós estivermos olhando para o passado da nossa vida, nós vamos estar como que amarrados, enroscados nos nossos pensamentos, e nós não vamos conseguir ver a glória de Deus na sua totalidade. E eu quero deixar um pensamento aqui para os irmãos. Todas as vezes que voltamos o olhar espiritual para o passado, paramos, porque quando você olha para trás, você tem que parar, né? Ou então pode cair, né? Paramos e não conseguimos o progresso de nossas vidas espirituais. Eu espero que nesta manhã o Senhor Deus tenha falado fortemente ao seu coração. Eu espero que a sua vida, como a minha vida, que está correndo riscos, né, nessa pandemia enorme, mas eu espero que a sua vida esteja confiado não numa vacina, não na medicina, não numa solução que possa haver, mas que seja confiado totalmente no Senhor. Preste bem atenção nisso. A nossa vida, para termos segurança, para termos tranquilidade, precisamos de estar com ela firmada no Senhor. Esse hino que eu vou cantar agora, então, para encerrar, ele chama-se Vida Passageira. E eu quero que você medite nisso. A nossa vida é muito rápida, é muito passageira, para você ficar olhando para coisinhas. Olhe para o Senhor. Lembra lá do hino que eu cantei? Não olhe para trás. Olhe para o alto. Do alto vem tudo aquilo que nós necessitamos. Sei que a vida oferece momentos difíceis, tristezas, problemas, violência e até desamor. Mas ainda há uma luz lá no fundo do túnel, luz do Senhor Jesus Cristo, que emana da cruz. Não desanime, porém, tenha fé no Senhor, que com amor os problemas vem desvencilhar. Confie
somente no poder de Deus, que alivia a dor daqueles que são seus. A vida é como orvalho que cai de manhã. A vida é como o vento que logo se vai. É como o simples vapor que desaparece no ar. É como a flor tão bonita que murcha e cai. Preste atenção. Temos que dar um valor todo especial à vida de paz e alegria que o Senhor nos dá. Pois somos só peregrinos nas mãos do Senhor, que nos remiu lá na cruz por seu tão grande amor. Vamos remir nosso tempo servindo ao Senhor, pregando o Evangelho ao vil pecador. A vida é tão passageira, mas vamos lutar para levar muitas almas ao eterno lar. A vida é como orvalho que cai de manhã. A vida é como o vento que logo se vai. É como o simples vapor que desaparece no ar. É como a flor tão bonita. É como a flor tão bonita que murcha e cai. Amém. Eu quero, diante de Deus, agradecer a Ele por esse tempo tão precioso que Ele tem me proporcionado nessa manhã de domingo, e estar junto com irmãos que eu amo tanto. Meu abraço virtual para vocês. Deus abençoe.